Olá, eu sou a Pai e vamos com mais um portal para o mundo de Reis. Aqui rola um rodízio entre obras que vocês me pedem continuação, então estou dando meu máximo para trazer em pouco tempo os resumos de cada uma delas, sem me esquecer de nenhuma. É muita viagem. Acho que preciso tomar umas vitaminas para abrir tantos portais. Tá sendo difícil, viu? Mas chega de papo, vamos para nossa viagem, ok? O portal abrirá, hein? Esta estava prontíssima para a festa do chá da princesa herdeira, vulgo inimiga. Ela reformou um vestido com seu mais novo stylist, o Dekima, e ela estava belíssima e brilhosa, tão linda que ganhou até um elogio tímido de Kael. Mas, como sempre, por nunca ver as coisas de modo positivo, quando o assunto é Kael, logo pensa que o elogio deveria ter sido ao vestido, e não a ela usando o vestido. Afinal, na cabeça dela, é impossível Kael achar outra mulher linda que não seja Diana. Mona, com todo respeito, você é maluca? Kael também estava meio confuso com seu repentino interesse em Rez. Quando ele voltou para seu escritório, Ouro estava muito feliz por ele ter pego aquele dinheiro do nada e ido levar para ela. Foi uma atitude que nem sequer esperava do patrão. Kael tenta se convencer que fez aquilo na tentativa de ajudar, já que ela representava seu marquesado. Mas parecia que nem ele estava confiante que foi esse o motivo. Condecerines é a primeira a recepcionar Rez quando essa chega no salão de festas e comenta que ela parecia muito animada. E era fato, Rez não conseguia esconder sua felicidade por ter visto Kael antes de sair. A condessa começa a cumprir com sua parte do plano, que era, naquele dia, acompanhar Rez no salão. E comenta com essa que estranhou o fato do local ter mudado de repente para o salão de festas do imperador. Rez acreditava que o motivo da mudança foi por conta da sua previsão. Como ela havia solicitado que Diana se mantivesse sempre próxima ao sogro, fazer a festa no mesmo prédio que ele residia era de fato mais seguro. Mesmo entendendo a situação, ela não esperava que Helios levasse suas palavras a sério até aquele ponto. Independente que aquela mudança de cenário tornasse as coisas mais favoráveis para Diana, Rez falava para si mesma que tudo daria certo. E anima Condecerines a acreditar no mesmo, pois o plano traçado por elas duas aconteceria de qualquer maneira. E elas ficam super empolgadas uma com a outra. A chegada de Diana é anunciada no salão e todos se curvam como manda o figurino. Rez estava motivada em pisar em Diana naquele dia, ainda mais depois de receber o apoio de Kael. Nada a abalaria. E foi colocada na mesma mesa que a futura imperatriz. Sabia que estar sentada ali não foi uma escolha por parte de Diana, e sim devido a seu status de marquesa exigir isso. Sua empolgação vai diminuindo quando ela percebe que todas as nobres ao seu redor elogiavam o fato de Diana estar realizando a festa no salão do imperador, concluindo que ela era muito apreciada por este. Por esse motivo, ganhou tamanha honra. Só de ouvir as pessoas bajulando Diana, Rez se sente mal. Diana, é claro, estava radiante mediante tais comentários. Rez observava como ela parecia realmente uma protagonista que todos amavam, e relembra da personalidade descrita sobre ela na novel, onde transmitia uma sensação bem vigorosa, apesar que o real motivo de Rez ler aquela história era por Kael. As duas terminaram fazendo um contato visual, mas Diana logo afastou o olhar. E mais uma vez, Rez a compara com a novel, pensando que a Diana da escrita seria até difícil de se detestar, mas aquela ali na sua frente estava tirando do sério. A chegada dos aperitivos causa um alvoroço. A escolha da anfitriã recaiu sobre o mais simples dos lanches. Uma escolha que destoava completamente das tradicionais normas de etiqueta de um chá oferecido pela imperatriz. O que foi servido poderia ser facilmente preparado por um plebeu em sua própria residência, tornando-se assim um gesto considerado ultrajante para a nobreza presente. Era o mesmo que servir cachorro quente com suco em pó. Diana descartou deliberadamente a elegância exigida pelo protocolo,
mesmo estando no salão imperial, um lugar onde tal referência era esperada. Ela se esforçava para projetar uma imagem de humildade, lançando críticas veladas à extravagância da nobreza. No entanto, Reis percebeu, especialmente pela atmosfera que se formou, que Diana falhou em transmitir essa tal humildade dela para os nobres. Em contraste com a personagem da novela, que recebia presente com muita gratidão, a atitude de Diana naquele momento só serviu para revelar sua arrogância. Naturalmente, a nossa vilã não perderia a chance de usar essa arrogância a seu favor, né? Repare esse sorriso malicioso. Com uma atuação inocente, ela lança sua ironia, mencionando como os aperitivos lhe traziam uma sensação de nostalgia, sugerindo que Diana as escolheu para fazer-se recordar de suas origens humildes. Ela não poupa críticas à simplicidade dos petiscos servidos pela futura imperatriz e, com um toque de sarcasmo, questiona sobre o paradeiro da Madame Merope. Vale lembrar que a Madame Merope era a mão direita da antiga imperatriz e a encarregada de organizar tais eventos, e que havia renunciado ao seu posto habitual por causa de Diana. Diana questiona Reis sobre a menção que ela fez a tal pessoa, ao que essa responde que os aperitivos careciam daquele toque especial que só Madame Merope sabia, que normalmente ela é a mente por trás das escolhas do menu, sendo a principal organizadora da corte. Reis mal podia conter a satisfação por ter ouvido as empregadas fofocando sobre o desentendimento entre as duas. Diana havia ignorado os conselhos da experiente madame e seguiu sua própria vontade. Além disso, era incomum Madame Merope não estar presente no evento. Ela especulava se ela havia escolhido não testemunhar o caos instaurado por Diana ou se for a própria princesa que havia a excluído. Após o comentário feito por Reis, o cochicho agitado se espalhou pelo salão. Todos comentavam quão inusitado era a ausência da Madame Merope, ao fato dela não estar mais à frente da organização de chás da imperatriz. Diana rapidamente recupera a serenidade e por pouco não se desfez ao ouvir o burburinho e argumenta que, como princesa herdeira, era seu dever estabelecer um exemplo para o império. Se Madame Merope estivesse presente, aquela celebração seria repleta de luxo, algo que não condizia com seus valores. Assim, optou por fazer as coisas à sua maneira e explica que aqueles aperitivos foram escolhidos para refletir suas preferências pessoais, que embora pudessem parecer estranhas inicialmente, logo elas se acostumariam. Naturalmente, convencer Elite acostumada ao luxo a se contentar com a simplicidade era um desafio. Parecia que o cérebro de Diana estava ali apenas para manter o equilíbrio do corpo. E como se não bastasse, ela ainda vai mais além, incitando aos nobres a tornarem ela como modelo a ser seguido. Diana esperava aplausos, mas o que recebeu foi um silêncio incrédulo. Reis menciona que até compreendia sua mensagem, o que faz Diana ter um vislumbre de alívio, achando que pelo menos isso ela entendeu. Contudo, Diana não perde a chance de aproveitar a oportunidade de criticar Reis, sugerindo que, na próxima ocasião, ela se vestisse de maneira mais simples e modesta, como ela mesma fazia. Reis por dentro estava quase surtando. Questionava-se se Diana realmente pensava no que ela dizia. Afinal, os vestidos que ela e as outras damas usavam estavam adornados com joias preciosas, e o de Reis, embora bem confeccionado, não continha nenhum. Apenas brilho proveniente daquele pó de conchas. O comentário de Diana foi um erro, especialmente irônico vindo de alguém que estava vestindo tecidos finos. É a Condessa Erines, discretamente, que dá o sinal secreto acordado com Reis, 2 leves batidas na xícara de chá. Era deixa para Reis agir conforme desejasse, sabendo que teria o apoio dela a partir daquele momento. Reis fica até grata por poder confiar na condessa. Então ela ergue-se da mesa e esclarece para a princesa que ela estava equivocada. O vestido era uma transformação de uma de suas favoritas roupas. O brilho provinha de um pó de conchas marinhas,
e não de joias, o que deve ter causado confusão, dada a beleza do resultado final. Naturalmente, isso gera aquele burburinho novamente entre os convidados, surpresos pelo fato de Reis estar usando um vestido reciclado em um evento tão sofisticado, e pela curiosidade de como ela conseguiu transformar conchas marinhas em pó naquele efeito tão brilhoso. A performance foi tão bem sucedida que algumas mulheres se levantaram para admirar o vestido de Reis mais de perto. Condessa Serines notou que uma das mulheres que Reis conseguiu capturar a atenção era a Madame Nona, proprietária renomada de uma boutique. Ela estava tão encantada que solicitou a Reis o contato do alfaiate responsável pela obra. Reis, em silêncio, pede desculpas a Decima, porque seria necessário usar o nome dele em seu plano. Ela então explica àquela senhora que era compreensível ela não conhecer o alfaiate, pois ele era de origem humilde, no caso, um plebeu. Naturalmente, os fofoqueiros de plantão começam a criticar Reis por não abandonar as práticas comuns entre os plebeus de reformar roupas ao invés de adquirir novas e escolher alfaiates do povo ao invés de alfaiates nobres. Reis já esperava por essas críticas e não se importava com elas. Mas chegou o momento da Condessa Serines entrar em cena. E ela observa que, se Reis não tivesse mencionado, ela jamais teria notado que o trabalho era de um plebeu. E eu acho muito engraçado de ter que essa galera fala dos plebeus, né, como se não fossem seres humanos. Somos apenas pobres, gente. Aliás, você deixou seu like para ajudar essa guia plebeia a ser monetizada? Por favor, obrigada. A condessa continua expressando a sua surpresa com as habilidades do plebeu superando suas expectativas e manifesta o desejo de encomendar um vestido ao mesmo alfaiate usado por Reis. Mas é claro, tudo aquilo fazia parte do plano das duas. Assim como Kim Kardashian define tendências nos dias de hoje, Condessa Serines era a mulher responsável por ditar moda. E por conta disso, as críticas deram lugar à reflexão sobre o desperdício envolvido em descartar vestidos belos que poderiam ser remodelados e transformados em novas peças deslumbrantes. Diana sentia-se desconfortável com Reis atraindo toda aquela atenção para si, usurpando seu papel de mulher humilde. Reis, ciente disso, compreendia até o objetivo de Diana, apresentar àqueles nobres alternativas mais econômicas. No entanto, Diana optou por uma abordagem muito arrogante e prepotente. Ela poderia ter feito o mesmo, contratado, por exemplo, um confeiteiro plebeu para preparar os doces finos, e transmitiria a mensagem de maneira muito mais sutil e agradável. Reis já planejava usar aquele vestido reformado para comunicar essa ideia. Ela só não esperava que Decima, além de ser um plebeu, fosse excepcional em seu trabalho, e isso acabou sendo para ela um golpe de sorte. Porém, chegou a vez da Condessa Serines começar a atacar Reis, questionando a necessidade de ela ter que precisar reformar um vestido quando ela poderia comprar um novo. E ainda mais ter que usar conchas para adicionar brilho. Insinua se por acaso o Marquês Kael não estava fornecendo um orçamento adequado para ela. Mas não se preocupe que tudo era parte do esquema entre as duas. Reis havia autorizado que a Condessa Serines mencionasse Kael. Não esperava que essa conseguisse fazer de maneira tão natural. Como Reis ficou calada, a Condessa continuou provocando, indagando se havia feito uma pergunta muito complicada. Mas Reis assegura que não, pois Kael a cuidava muito bem. E lançando um olhar discreto para Diana, afirma que, como sua esposa, ele a tratava com muito esmero sem economizar. Diana estava claramente descontente com aquela conversa, e o que irritava mais Reis é que ela tentava ostentar uma expressão triste, como se ela fosse a pobre heroína que estava sendo injustiçada. Isso dava essa. A condessa aproveita para trazer à tona o fato de que Diana já criticou publicamente o marido de Reis, chamando-o de cruel. Diante disso, Diana entra em pânico, enquanto Reis pondera que talvez fosse devido ao incidente. No entanto, ela não considerava que seu marido tivesse feito
uma escolha ruim e questionou se Diana realmente acreditava que ele estava errado. Hess recorda o incidente em questão, que foi o envenenamento da família Orcus. Aqui vai uma nota da guia. Inicialmente, a história sugeria que Diana e Hélios sabiam que foi Cael o responsável pelo envenenamento da família de Orcus. Mas, ao que tudo indica, essa informação não estava só entre eles, era de conhecimento geral. Voltando. De acordo com Hess, a família de Orcus era como as típicas vilãs de novelas de romance. E embora a principal motivação de Cael tenha sido relacionada a Hélios e Diana, havia outras razões para ele querer eliminar aquela família, pois eles eram muito conhecidos por cometer crimes para beneficiar-se, desde pequenos sequestros até coisas de tirar a vida mesmo, sem distinção de gênero ou idade. Além disso, estavam treinando soldados secretamente para desafiar as forças imperiais. A iniciativa de Cael, resolução para a crise, uma decisão que ele havia compartilhado com Hélios, que inicialmente se opôs. No entanto, como parte da família real, Hélios estava de mãos atadas, e Cael assumiu aquela responsabilidade, movido pelo dever de proteger seu reino como marquês e não apenas por seu amigo e amada. Diana, ela se sentiu-se provocada pela indagação, questionou o significado daquelas palavras de Hess. Essa explica, sem ação decisiva tomada por seu marido, o duque de Orcus teria iniciado uma rebelião, e a paz que todos ali desfrutavam hoje teria sido destruída por uma guerra civil. Diana, contudo, argumenta que os fins não justificavam os meios. Ela afirma que a crueldade de Cael era inegável. Independentemente das circunstâncias, não alterava o fato de que ele cometeu um ato atroz. Ela enfatiza que o império é governado por leis, que até mesmo o marquês deveria obedecer. Hess questiona, então, que ela não havia punido Cael conforme as leis do império exigiam. Aquela pergunta faz com que Diana ficasse sem fala, e Hess compreendia a razão por trás do seu silêncio. Se Diana concordasse com o que ela dizia, isso implicaria que sua posição era fruto das ações de Cael. Caso contrário, seria motivo de chacota por ter acusado Cael sem fundamentos. De qualquer forma, com ou sem sua resposta, a sua hipocrisia seria revelada. Sob tensão e sem saber como proceder, Diana é interrompida pela condessa de Rins, que sugeriu que Hess mudasse aquele assunto, reconhecendo que ela poderia até ficar preocupada como esposa, mas que ela já estava ultrapassando os limites com suas declarações. Diana sente-se aliviada pela intervenção da condessa, que a resgatou de uma situação embaraçosa. Ela então adota uma postura mais modesta e pede desculpas por ter se excedido com suas palavras, e anuncia que se retiraria brevemente para poder refletir sobre seu comportamento antes de retornar. Tudo aquilo fazia parte do esquema de Hess e da condessa. Elas arquitetaram um cenário onde a condessa e a princesa se tornariam aliadas, e o plano foi um sucesso, com ambas as partes se beneficiando. Hestia conseguiu expor a falsidade de Diana perante aquela nobreza, enquanto Rins ganhava a confiança da futura imperatriz. Hess aproveitava um momento de descanso no banco lá no Jardim Imperial, refletindo sobre quão satisfatório seria recriar uma cena dramática de novela e lançar uma bebida gelada na cara de Diana. Certamente seria um espetáculo. Hess, contudo, reconhecia que talvez o ato poderia ser inviável devido à proteção em torno da protagonista. É nesse momento que aparece Hélios, causando mais desconforto para ela. Hélios se aproxima de maneira tão íntima, com aquele seu cheiro de flores, irradiando seu charme de protagonista de novela, curioso sobre o que ela estava fazendo ali. Ela, porém, se sentia perturbada com aquela proximidade, desejando querer manter-se distância, tanto que ela até se esqueceu de cumprimentá-lo conforme o protocolo. E percebendo a gafe, ele faz questão de lembrá-la da saudação devida. Hélios até repreende por sua postura arrogante e audaciosa, alegando que se não fosse por sua habilidade de prever o futuro, ele já teria acusado de desrespeitar a família imperial. Hess se defende, argumentando que ele não deu oportunidade a ela de cumprimentar adequadamente. Após realizar a saudação, ele indagou sobre o que ela fazia ali do lado de fora, se havia ocorrido algum desentendimento com Diana.
Estia desvia da pergunta, questionando o que ele estava fazendo ali naquele momento. Com sarcasmo, Eris diz que estava a caminho da festa quando ouviu um suspiro melodramático e que descobria a causa. Rhys preferiu não revelar os detalhes de seu confronto com Diana a Eris, supondo que essa contaria para ele mais tarde. Ela justifica sua presença ali, dizendo que precisava se acalmar e causado um certo desconforto à princesa herdeira. Eris, preocupada, pergunta se Rhys havia ofendido Diana. Com uma falsa modéstia, ela nega ter tal influência, afirmando que apenas desejou proteger a reputação do seu marido, o que acabou incomodando a esposa de outro. Ela esperava ansiosamente que ele perguntasse o motivo. Observando a expressão satisfeita no seu rosto, Eris já havia percebido que ela havia mencionado Kael intencionalmente para provocar Diana. Eris esclarece que a sua menção ao marido na festa foi pelo mesmo motivo que ele estava questionando ela naquele momento, e pede para que ele não mal interpretasse a situação. Só que Elis questiona que tudo que ele faz por Diana é por amor, se por acaso Rhys também amava Kael. E é justamente nesse momento que Kael se aproxima do jardim, podendo escutar a pergunta. Kael ele havia ido ao palácio ao convite do imperador, que desejava discutir um assunto importante sobre o título de propriedade daquele território de Ilion recuperado por Estia. Ele estava receoso de encontrar Diana novamente, pois só de pensar nisso já se sentia mal, e Horus até sugeriu que ele chamasse um médico para poder ajudá-lo. No entanto, Kael decidiu ir ao palácio, acreditando que, devido à festa de chá, ela não apareceria em sua frente por estar ocupada sendo anfitriona. Além disso, Rhys também estava lá, e isso motivava a ir. Já no Palácio Imperial, ele conversou um pouco com o imperador. Estava mais interessado em saber sobre a esposa dele, e que aquela história de Ilion era apenas pretexto utilizado pelo velho para poder fazer Kael aceitar seu convite. O imperador estava muito curioso, pois Kael havia se casado rapidamente sem comunicar a ninguém, nem mesmo consultou, o que levou a crer que sua esposa deveria ser uma pessoa muito extraordinária. Ao tentar descrever Rhys, Kael caracterizou ela como alguém que era impulsiva, que agia sem ponderar as consequências, que notoriamente era transparente, incapaz de ocultar seus pensamentos, pois as suas emoções eram claramente refletidas. O imperador, por sua vez, mostrou-se até preocupado com Kael, suspeitando que ele estava tendo dificuldades no casamento e que aquilo poderia ser influência do seu filho e da nora. No entanto, Kael ela prossegue dizendo que conhecia que Ash se preocupava muito com ele. E diante daquela observação, o imperador fala que a esposa deve amar muito ele, né? E ele fica surpreso com aquela palavra, amor. Estia, ele nunca havia considerado que os sentimentos de Rhys fossem tão intensos, especialmente porque ela frequentemente ficava chamando ele de favorito. Ele era cético quanto a essa ideia de amor à primeira vista e via as declarações dela mais como palavras de conforto do que confissões de amor. Ainda assim, Kael se questionava sobre a razão que ela estava tão preocupada com ele. E se isso fosse amor verdadeiro, ele preferiu não terminar o pensamento. Mas agora ele acabou de escutar uma declaração enfática de Rhys, gritando que claro que ela o amava. Esse se escondeu do outro lado do jardim, atrás de uma parede de plantas. Kael estava confuso sobre a presença deles dois ali longe da celebração. Elis, por sua vez, tentava avaliar a profundidade do amor de Rhys por Kael, baseando-se no fato de que nunca se encontraram antes. O mesmo ceticismo que Kael tinha sobre Estia gostar dele assim do nada. Só que essa sorriu, considerando a pergunta de Elis como algo que ninguém sensato faria a uma fã. Questionar por que alguém gosta de seu ídolo? Ela lançou foi uma longa explicação que, por respeito à minha própria voz e sanidade, escolho não repetir. Para aqueles interessados, leiam o webtoon. Mas resumo que ela falou da aparência, do aroma, dos detalhes de Kael. Os dois ficam atônitos com a quantidade de detalhes que Rhys notava e admirava em Kael, desde a unha até a ponta dos pés. Para ela não havia imperfeições, tudo era encantador e maravilhoso. Foi Eris que foi obrigada a intervir, pedindo que ela parasse, senão eles não saíam dali nunca. Kael, por sua vez, fica sem saber como reagir após ouvir aqueles elogios todos, e discretamente ele se afasta. A festa termina favoravelmente para Diana, com a chegada do príncipe para apoiá-la. Enquanto isso, Rhys se preparava para deixar o evento e retornar ao marquesado.
já planejando um encontro com a Condessa Erinys para discutir o impacto do episódio na popularidade de Diana. Mas, para sua surpresa, ela vê Kael a esperando perto da carruagem. Ela corre até ele, perguntando o que ele estava fazendo ali. Kael explica que ele precisou conversar com o imperador e decidiu aproveitar a oportunidade para esperar ela para voltarem juntos. Rez fica visivelmente emocionada ao perceber que ele expressou seu desejo de retornar com ela e ainda chamou carinhosamente pelo apelido de Rez. Ela jamais imaginou que ele daria um apelido espontaneamente para ela, deixando seu coração em êxtase. Ao subir na carruagem com a ajuda de um cavaleiro, que fazia parte do marquesado, Kael observa a cena e se sente desconfortável, embora ele não falou nada, mas achou estranho ela dizer que amava ele e buscar ajuda de outro homem. Mas Kael, você e Rez aqui, as pessoas de Lemente, facilite as coisas para nós, homem, fale com a boca. Ao chegar ao território, Kael desceu primeiro e estendeu a mão para ajudar Rez a descer da carruagem. Essa hesita, surpresa por ele chamá-la novamente pelo apelido e preocupada com aquela gentileza, achando que poderia ser uma armadilha, talvez uma desculpa para ele poder ter um motivo de expulsá-la por ter tocado ele. Paranoica? Muito. Ela buscou auxílio com o olhar para o cavaleiro, que, percebendo a situação, a encoraja a aceitar a mão estendida de Kael, que estava ali um tempão esperando. Criando coragem, ela finalmente toma a decisão e segura a mão dele e desce. Pronto, foi o suficiente para essa mulher entrar em modo mecânico e não recordar mais nada depois disso aí. Ela não se lembrava como ela conseguiu chegar até o quarto dela, o que ela juntou, como ela trocou de roupa. Tudo foi resetado devido à felicidade que ela estava sentindo. Ela deitada em sua cama, ela começa a se questionar se ela era realmente merecedora de tal felicidade, pois toda a sua vida ali estava voltada em fazer Kael feliz, não ela. E resolve dormir mais cedo e deixar os planos que ela daria continuidade para a sua vingança para uma outra hora. Ela queria muito guardar aquelas recordações, porque foi a primeira vez desde que ela possuiu aquele corpo que ela se sentiu tão feliz. Mas antes de sucumbir ao sono, Rez reafirmou sua promessa de fazer com que todos aqueles que um dia prejudicaram Kael se ajoelhassem diante dele e rogassem por perdão. Rez está cada dia mais vingativa e paranoica. Mulher, só aproveita as oportunidades. E Kael, deixa de ser doce. Você tá afim dela, todo mundo já percebeu. Vamos tomar mais atitude? Tá na hora, né? Nós ficamos por aqui, caros viajantes. Mas assim como eu fiz com as outras obras, teremos casadinha. Em nossa próxima viagem, continuaremos com Rez. Eu preciso fazer com que todos vocês tenham suas obras atualizadas. Mereço um like pelo esforço, né? E sua inscrição caso ainda não seja inscrito. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar seu like e bye bye!